Saímos do clamor angustiado contra o silêncio do inconsciente que vimos no Salmo 28 e entramos no monumental Salmo 29. Este é o Salmo da voz do Senhor, o hino da tempestade. Se no Salmo anterior o crente temia que a psique estivesse emudecida, aqui o inconsciente responde com uma força avassaladora que quebra estruturas e sacode os fundamentos do ego. Na psicologia analítica de Carl Jung, o Salmo 29 descreve a irrupção do luminoso, aquela experiência de uma força superior divina e arquetípica que invade a consciência e diante da qual o ego não tem nenhum controle. Na terapia contemporânea, este salmo representa aquele momento de profunda catarse ou crise transformadora. É o colapso das defesas neuróticas. É quando o cliente passa por um evento ou um insight tão forte que todas as suas velhas certezas são destruídas pelo poder da sua própria verdade interna. Para que você entenda com clareza, vamos analisar minuciosamente este salmo, versículo por versículo, integrando a teoria de Jung ao chão da nossa vulnerabilidade humana. Versículo 1 e 2. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. O salmo começa convocando os filhos dos poderosos a prestarem reverência humanamente. Quem são esses poderosos dentro da mente do cliente? É o orgulho, o ego orgulhoso, a persona vaidosa, a nossa ilusão de que controlamos a vida, a economia, o destino e os relacionamentos. Na clínica contemporânea, o cliente muitas vezes adoece de ansiedade crônica justamente porque tenta ser poderoso, carregando o controle de tudo nas costas. O texto faz um chamado à humildade psicológica. O ego precisa curvar-se diante do si mesmo, dar a glória devida ao seu nome. Significa reconhecer que a verdadeira força da vida não vem do nosso esforço consciente, mas do núcleo profundo da nossa alma. Adorar na beleza da santidade é aceitar o desenho harmônico da nossa própria natureza interna. Versículo 3. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Como já estudamos, as águas na simbologia de Jung representam o oceano do inconsciente. O versículo nos diz que a voz do si mesmo se faz ouvir exatamente ali, sobre as águas profundas da nossa mente. O trovão é o símbolo de rompimento humanamente. A voz do Senhor não chega como um sussurro calmo quando estamos encastelados na neurose. Ela chega trovejando, é o sintoma que grita, é a crise de pânico que paralisa, é o sonho terrível que nos acorda no meio da noite.
Na terapia atual, o trovão é aquele momento em que a verdade oculta do cliente se faz ouvir de forma inegável, sacudindo a apatia e obrigando o indivíduo a despertar para o seu processo de cura. Versículo 4. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do inconsciente não pede licença. Ela se impõe quando o cliente tenta abafar a sua essência profunda para viver uma vida de aparências. O si mesmo responde com poder e majestade através dos complexos. Na clínica, nós observamos que o cliente pode passar anos tentando ignorar um trauma, uma vocação reprimida ou uma insatisfação afetiva. No entanto, quando a voz do profundo decide falar, ela demonstra a sua soberania. Ela dita as regras, desmancha os planos superficiais do ego e assume a direção do processo terapêutico, mostrando quem é o verdadeiro governante da psique. Versículo 5. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. O cedro do Líbano é historicamente conhecida como uma árvore mais alta, robusta, rígida e resistente do mundo antigo. Psicologicamente, os cedros representam as nossas defesas neuróticas mais duras. São aqueles orgulhos rígidos, os preconceitos arraigados, as mágoas de estimação e as convicções de quem diz: eu sou assim mesmo e nunca vou mudar. Na terapia contemporânea, ver os cedros sendo quebrados é um processo doloroso, mas profundamente libertador. O fogo da consciência quebra a rigidez do cliente, desmorona a armadura que ele usava para se proteger do mundo, para que a sua sensibilidade e o seu afeto possam finalmente brotar. Versículo 6. Ele os faz saltar como um bezerro, ao Líbano e ao Sirion, como filhotes de bois selvagens. Ver montanhas imensas como o Líbano e o Sirion, saltando como animais selvagens, descreve o abalo das estruturas que o cliente considerava imutáveis. Humanamente, quando passamos por uma grande crise ou por um divórcio, um luto, uma falência ou uma quebra de paradigmas na terapia, nós sentimos que o nosso chão desapareceu, que as nossas montanhas estão flutuando. Mas, sob a ótica de Jung, esse saltar representa a reconexão com a espontaneidade e com a energia instintiva. O cliente que era rígido, engessado por regras sociais esmagadoras, recupera a vitalidade e um movimento livre da sua energia vital, libido, que antes estava congelada na rigidez das suas montanhas defensivas. Versículo 7. A voz do Senhor divide as chamas do fogo. O fogo que queima e destrói também é o fogo que ilumina e purifica na alquimia junguiana. Dizer que a voz divide as chamas significa a capacidade de discriminação e discernimento que o cliente adquire no processo analítico. Na clínica atual, o cliente, misturado com as suas dores, sente apenas um
incêndio caótico na alma. A intervenção do si mesmo, mediada pelo processo terapêutico, atua separando o que é calor criativo daquilo que é destruição neurótica. O crente aprende a direcionar a sua paixão e a sua agressividade de forma saudável, parando de se queimar com as chamas da culpa ou do ressentimento. Versículo 8. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. O deserto é o lugar da esterilidade, da aridez emocional, daquela sensação crônica de apatia que muitos clientes queixam-se hoje. Eu não sinto mais nada. Minha vida virou um deserto. Cádiz significa sagrado ou santuário. Portanto, o deserto de Cádiz é a aridez que se instalou no solo, que deveria ser sagrado na nossa mente. Dizer que a voz do Senhor faz tremer esse deserto significa que o inconsciente sacode a estagnação do crente. O tremor quebra a terra seca para que as águas subterrâneas da intuição, do sentimento e da criatividade voltem a emergir na consciência. Versículo 9. A voz do Senhor faz parir as corças e desnuda as florestas, e no seu templo tudo diz glória. Este é um versículo que eu amo, de uma riqueza biológica e psicológica extraordinária. As corças parindo simbolizam o nascimento do novo, a dor do parto psicológico, a agonia da transformação. Finalmente, dá luz a um novo nível de consciência, ideias novas, novos projetos e uma nova identidade nascem da tempestade. Desnuda as florestas significa que todas as máscaras caíram. As árvores perdem as folhas, revelando o que estava escondido sob a folhagem densa. O crente fica nude ilusões, despido da sua persona, ele encara a sua verdade sem disfarces. E quando essa transparência total acontece, o milagre se consolida na totalidade da psique integrada. Tudo passa a dizer glória. Há uma celebração interna de todas as partes da mente trabalhando em harmonia. Versículo 10. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, assim o Senhor se assenta como rei para sempre. O dilúvio representa o caos absoluto. A inundação emocional, aquele momento em que o cliente achou que ia enlouquecer ou que a dor ia afogá-lo por completo. Mas repare na imagem arquetípica de estabilidade. O si mesmo não é destruído pelo dilúvio. Ele se assenta sobre o dilúvio. Ele governa o caos. Na terapia contemporânea, este versículo traz um alívio humano imenso para o cliente em análise. A certeza de que, por maior que seja a inundação dos complexos ou das dores da vida, o núcleo profundo da nossa alma permanece firme, reinando de forma soberana acima da tempestade. Versículo 11. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. O desfecho do Salmo 29 é de uma beleza compensatória perfeita. A mesma voz que começou trovejando, quebrando cedros e abalando desertos, termina abençoando com a paz. Na psicologia de Jung,
A paz não é a ausência de conflitos, mas sim o resultado da integração deles. O crente que suportou o trovão, que teve a coragem de ver suas rigidezes quebradas e suas florestas desnudadas, recebe como recompensa a força, o vigor da libido integrada. E a paz, a calmaria do eixo ego-si mesmo restaurado. Ele compreende que a tempestade não veio para destruí-lo, mas sim para limpar o terreno da sua consciência, permitindo que ele governe a sua própria vida com uma estabilidade inabalável e uma maturidade espiritual profunda. Eu sou Cássia Junqueira, sou terapeuta, faço atendimentos online ou presencial. Vou deixar meu contato no primeiro comentário. Se inscreva no meu canal, curte, comenta aqui em qual estágio do Salmo você está. E compartilha com um amigo, uma amiga, porque sempre tem alguém precisando entender um pouquinho mais de si e um pouquinho mais do processo que está acontecendo em sua vida. Eu te aguardo no Salmo 30.